Irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo. Neste domingo nós celebramos a solenidade de Cristo Rei. Hoje nós encerramos um ano litúrgico na igreja e a partir do próximo domingo iniciamos um novo ano litúrgico. Próximo domingo será o primeiro domingo do Advento, período durante o qual, durante 4 semanas, vamos nos preparar para celebrar o Natal de Jesus. Hoje encerramos este ano litúrgico, portanto, com esta solenidade de Cristo Rei. Nos lembramos de Jesus como Rei do Universo. E a liturgia nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Mateus. Está no capítulo 25, versículos 31 a 46. Nesta passagem do Evangelho, Jesus nos fala sobre o julgamento. O Senhor Jesus diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso e separará os homens, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que meu Pai vos preparou. Porque eu estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Estava doente e na prisão e foste me visitar. Eu era estrangeiro e me acolhestes. E depois dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, porque eu estava com fome e não me deste de comer, estava com sede e não me deste de beber, estava doente e na prisão e não foste me visitar, eu estava nu e não me vestiste, eu era estrangeiro e não me recebestes. E é interessante, irmãos e irmãs, no final do Evangelho, estes que o Senhor diz que estarão à esquerda, eles perguntam: Senhor, quando é que nós te vimos com fome e não te demos de comer? Te vimos com sede, não te demos de beber, te vimos doente e preso e não te visitamos? Quando é que te vimos como estrangeiro e não te acolhemos? Quando é que nós te vimos nu e não te vestimos? Então o Senhor dirá: todas as vezes que não fizestes isso aos meus irmãos pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, irmãos e irmãs, nesta passagem do Evangelho, quando Jesus nos fala sobre o julgamento, é interessante nós notarmos o seguinte:
Qual é o critério que Deus estabelece para o nosso julgamento? É o critério da compaixão, da caridade, do serviço ao próximo. O que nos faz viver uma fé autêntica, sincera, é a capacidade de termos compaixão, de nos aproximarmos dos que sofrem para servi-los. Porque ao servirmos àqueles que sofrem e passam necessidades, é ao próprio Cristo que nós estamos servindo. Hoje nós celebramos, portanto, Cristo Rei. E todos nós gostamos, inclusive, de dizer que somos servidores de Jesus. Jesus é o nosso Rei. Mas o Evangelho de hoje nos ensina que só serve verdadeiramente a Jesus quem se aproxima dos sofredores, quem se aproxima daqueles que necessitam, quem se aproxima daqueles que são excluídos, para lhes servir com generosidade e autêntica caridade. Não serve a Cristo verdadeiramente quem não serve àqueles que necessitam, quem não serve ao próximo. É interessante que neste Evangelho Jesus se identifica, não é com os poderosos deste mundo, com os grandes. Ao contrário, Jesus se identifica com os sofredores, com as pessoas simples, humildes, com os necessitados. Se queremos, portanto, termos um encontro autêntico com Jesus, o Evangelho de hoje nos ensina onde devemos encontrá-lo, onde devemos buscá-lo. Devemos buscá-lo na pessoa daqueles que sofrem, na pessoa daqueles que passam por necessidades. É ali que nós nos encontraremos de verdade com Jesus. É ali que Jesus está presente. E é interessante nós pensarmos também o seguinte: o julgamento de Deus sobre nós não é algo que vai acontecer só lá no final da nossa vida. Ao contrário, o julgamento nosso acontece agora. É no momento presente. Porque é no momento presente que nós decidimos a nossa vida. É neste momento presente que nós nos aproximamos de Cristo ou nos distanciamos dele. Quando nos aproximamos dos sofredores e pobres, ou deles nos distanciamos. Se nos distanciamos dos pobres, dos sofredores, dos necessitados, estamos nos distanciando de Cristo. E aí está o nosso julgamento. Não é Deus quem nos julga, somos nós mesmos que definimos o nosso julgamento. Portanto, é importante salientar isso que Jesus nos ensina neste Evangelho de hoje. O critério do julgamento da nossa vida cristã, da autenticidade da nossa fé, passa pela nossa capacidade da compaixão, da solidariedade, do serviço a Cristo, que acontece através do serviço ao próximo, sobretudo os sofredores e necessitados. Hoje nós celebramos Jesus, Rei do Universo. E é importante que nós pensemos o seguinte: Jesus é Rei do Universo, Rei de todos nós. Mas Jesus não é um rei conforme os exemplos ou os modelos de reis
ou soberanos, ou líderes políticos que nós conhecemos neste mundo. Jesus é um rei de outra ordem. Ele reina de outra forma. Aliás, lá no Evangelho, nos diz que naquele momento em que Jesus estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, Pilatos perguntou a Jesus: Tu és rei? E Jesus respondeu: Tu o dizes. E Jesus continuou dizendo: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue. Quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, Jesus está dizendo o seguinte, que ele é rei sim, mas o modo dele reinar não é conforme os critérios dos soberanos deste mundo. Primeiro porque os grandes deste mundo são aqueles que estão no topo da sociedade, ou se consideram assim. Jesus, no entanto, qual é o lugar que ele escolheu? Ele mesmo ensinou: quem quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. O lugar que Jesus escolheu para si não foi se colocar acima dos outros, mas Jesus escolheu o lugar de servo, o último entre todos. E se os soberanos deste mundo são aqueles que estão cercados de prestígio, Jesus, pelo contrário, ele buscou foi o serviço. Ele não se fez dominador sobre ninguém, ele se fez servidor. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E Jesus não disse isso apenas por demagogia, como a gente ouve de muitos discursos, mas Jesus viveu isso concretamente, na entrega de vida no serviço dele aos humildes, e na sua vida constantemente vivida entre aqueles que eram os desprezados da sociedade do tempo dele. Por outro lado, os soberanos ou os líderes deste mundo, eles buscam o poder. E para buscar o poder usam de todos os artifícios: corrupção, mentira, disputas. Quanto a Jesus, qual é o poder que Jesus possui? O poder de Jesus é o poder de amar. Um amor tão poderoso que o fez ser capaz de perdoar até mesmo aqueles que o assassinaram, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O poder de Cristo, portanto, é esse. É o poder de amar infinitamente, sem medidas. Um amor tão poderoso que nenhum de nós poderemos alcançar. Lá no Evangelho também nós percebemos quanto Jesus é diferente dos soberanos deste mundo. Os reis deste mundo se assentam em seu trono, possuem uma coroa sobre as suas cabeças. Quanto ao Rei Jesus, qual foi a coroa que lhe foi dada? Foi a coroa de espinhos. Porque Jesus não está em busca das riquezas corruptas deste mundo. Nunca esteve. E o trono de Jesus? O trono do Rei Jesus foi a cruz. Pois foi lá do alto da cruz
que Ele manifestou para a humanidade inteira a imensidão do seu amor de poder infinito. É ali na cruz que Jesus se manifesta como Rei, que veio para dar a vida, veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ao celebrarmos hoje, portanto, Cristo Rei, e ao proclamá-lo como nosso Rei, sejamos autênticos súditos dele. Aprendamos a servir o Rei Jesus como ele quer ser servido, através do serviço nosso aos pequeninos. Só assim seremos autênticos súditos do reino que ele veio construir entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.